Primeira aula de catequese, segunda parte. Na primeira nós falamos do sinal do cristão, a cruz, né? O benzer-se, o persignar-se, as bênçãos, por que fazemos essa cruz e assim por diante. Agora a gente precisa saber sobre os mandamentos da igreja, né? Quantos e quais são os mandamentos da igreja? Quase nenhum de nós, às vezes, nos interessamos por isso. Às vezes nos atemos muito aos mandamentos da lei de Deus e nos esquecemos dos mandamentos da igreja. E os mandamentos da igreja também estão aí para nos ajudar, para nos orientar. É claro que eles estão todos relacionados de um modo direto ou indireto com os mandamentos da lei de Deus. Então nós precisamos saber quais são esses mandamentos, né? E depois a gente tenta explicar o sentido de cada um deles. Eles estão aí para nos orientar dentro da vida da igreja, né? O primeiro deles, participar das missas inteiras aos domingos e festas de guarda. Ou seja, a gente todo cristão tem o dever de participar das missas. Se não pode todos os dias, tudo bem, mas nos domingos precisa participar. E também nas festas de guarda, né? Ué, padre, quais são essas festas de guarda? Na verdade, nós teríamos mais de 12 festas de guarda. Mas só que no Brasil, nós temos apenas 4, né? 4 festas de guarda. As outras, nós também guardamos, mas no Brasil ela é passada para o domingo próximo, né? Então a gente às vezes nem percebe, né? E elas caem sempre no domingo. Todos os domingos são dia de preceitos, nós precisamos participar da Santa Missa. Se a gente não participa, a gente tem uma falta grave, precisa arrepender e precisa confessar. É claro que precisa fazer um propósito de participar melhor, né? Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente está sempre visitando essa pessoa, a gente vai sempre na casa dessa pessoa, não é verdade? Então com Deus acontece a mesma coisa. As 4 festas que são de guarda aqui no Brasil, a primeira delas, né, o dia de preceito, né, dia de guardar. Esse dia de preceito é o dia de santificar, né, santificar esse dia. E essas festas também, esses dias de festas são santificados como se fosse o domingo, porque no domingo a gente celebra a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor. Por isso que a gente tem que participar da Santa Missa, né? Primeiro delas, Santa Maria, Mãe de Deus. Nós chamamos de Réveillon, Ano Novo, mas o nome correto é Santa Maria, Mãe de Deus, no 1º de janeiro. Então, se você não participou da missa no dia 1º de janeiro, não pode comungar. Você pode até ir para o inferno se você não tomar cuidado, né? Porque é um pecado grave, porque está infringindo um mandamento. Todos os pecados que infringem o mandamento é um pecado grave, né? 1º de janeiro. Se você estava bêbado e não foi na festa, ou bêbada, né? Então, não foi à missa. Aliás, na festa sim, né? Na missa não foi. Então, você pecou gravemente. Depois nós temos o Corpus Christi. O Corpus Christi, graças a Deus, é um dia de feriado. E acontece sempre numa quinta-feira, né? Algumas semanas depois do Pentecostes, né? Então, a gente celebra o Corpus Christi. Então, nesse dia, precisa também participar da Santa Missa, senão peca gravemente, né? Depois nós temos o 8 de dezembro. Alguém saberia o que nós celebramos dia 8 de dezembro? É dia santo de guarda, só que ninguém guarda, né? Todo mundo acha que o dia santo de guarda é o 12 de outubro, que é Nossa Senhora Aparecida. Deveria ser, mas não é. É 8 de dezembro. 8 de dezembro. Ué, padre, mas 8 de outubro celebra a Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida. Sim, aqui no Brasil. Mas na igreja, a Imaculada Conceição, ela é celebrada no dia 8 de dezembro. E é justamente esse dia de guarda que nós precisamos santificar, o 8 de dezembro, né? A Imaculada Conceição da Virgem Maria. Num outro momento, a gente até pode falar o que é a Imaculada Conceição, mas por enquanto ficamos só aí. E depois nós também precisamos guardar o 25 de dezembro, que é o dia de Natal, né? A gente tem que ir na Santa Missa também, né? Esses 4 dias que eu disse para vocês que precisa ser guardado é como um domingo. Se você não vai na missa no domingo, você não peca gravemente? Se você não for na missa nesses dias também, você peca gravemente. Padre, então quer dizer que o 8 de dezembro eu pequei, porque eu nunca fui à Santa Missa.
Pois é. Então é bom você fazer o exame de consciência, né? E emendar. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Escolhe um horário para ir à missa. Porque tem missa de manhã, tem missa 9 horas, tem missa depois à noite, então você pode escolher um horário para participar. Ah, mas não sei o que, vai cortar meu serviço. Deixa cortar, né? Quando eu trabalhava, eu escolhia a manhã. Então eu faltava do serviço na parte da manhã para ir à Santa Missa, cortava o meu dia, trabalhava à tarde, tá ok, né? Eu nem ia morrer nem ficar mais pobre por causa disso, né? Então eu procurava fazer isso. Não que eu seja tão santo e tão obediente a tudo que os mandamentos da igreja me pedem. Eu pelo menos tentei, né? Ou tento até hoje, né? Agora de um modo mais específico, né? Primeiro, participar de missas inteiras aos domingos e festas de guarda. Eu acabei de dizer quais são os dias de festa. Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. Mas uma vez por ano é muito pouco, porque a gente peca todos os dias. E os mais santos às vezes pecam até 7 vezes no mesmo dia, né? Então, confessar pelo menos não só uma vez por ano, mas todas as vezes que tivermos a necessidade. Faltei da missa do domingo. Então, já preciso confessar, não posso comungar, né? Para que ficar esperando, né? Reconciliar com Deus o mais rápido possível. Então, quando é que regularmente eu posso me confessar? Pelo menos uma vez por mês, né? Que a gente tem a oportunidade. Depois, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. É claro que você não vai fazer isso, né? Óbvio que não. Claro que não. Por que a igreja coloca isso? Ela está pensando naquelas pessoas que têm missa só uma vez por ano. Então, pelo menos na Páscoa, precisa comungar. Quem passou de um ano sem confessar, precisa, quando for confessar, acusar. Fala, tem mais de ano que não me confesso. Porque também é um pecado grave, né? Quem passou mais de um ano sem comungar, é claro, se você está amaziado, né, não é casado, está com a vida um pouco bagunçada, é claro que não vai poder comungar. Porque se comungar vai pecar do mesmo jeito, então é melhor diminuir essa carga de pecados, né? Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Quando é que a Santa Mãe Igreja manda jejuar e não comer carne? Ué, padre, é na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Não. Todas as sextas-feiras do ano, a igreja pede para a gente fazer pelo menos a abstinência de carne. Sabiam disso? Está no catecismo. Já que nós estamos fazendo catequese, a gente precisa saber disso. Nenhuma catequista vai falar isso. Mas eu tenho que falar, está no catecismo, é uma regra. Ué, padre, e se eu esquecer? Deus não vai cobrar a nossa memória, mas também não pode ser relaxado, né? No mínimo. Então, se você não vai fazer abstinência de carne na sexta, por exemplo, você pode fazer uma obra de caridade. Não é interessante? Claro que sim. Tem uma criancinha na sua rua que é pobrezinha e tem que tomar um leite que custa R$80. Você compra uma latinha de leite e dá para ele. É uma obra de caridade. Tem uma mãe que está com seu filho na rua e não tem onde morar. Dá um jeito de ajudar, né? É uma obra de caridade. Ajudar os necessitados. Nós chamamos de obra de caridade. Que substitui o jejum das sextas-feiras. É claro que nós aprendemos na catequese que nós precisamos jejuar e deixar de comer carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, né? Sim, tá certo. Também sim, mas não podemos esquecer de todas as sextas-feiras, né? E por que a gente precisa deixar de comer carne em todas as sextas-feiras? Isso aí a gente precisa saber. Para a gente ser solidários e gratos ao sacrifício que nosso Senhor ofereceu na cruz por cada um de nós. Por causa disso, para sermos gratos, né? É como se dissessem para Jesus, muito obrigado por ter se sacrificado por mim. Então a gente faz isso para lembrar esse evento salvador que ele oferece a si mesmo em sacrifício em uma cruz por cada um de nós, né? Então este é o quarto mandamento da igreja. E o quinto? O quinto acho que é o que nós mais pecamos, que é devolver o dízimo. Sim,
É um mandamento. Se você não devolve o dízimo, você peca. Ué, mas eu tenho que devolver 10% de tudo o que eu tenho? O correto seria, mas a igreja não exige. A igreja fala segundo o costume. Qual é o nosso costume? Ajudar a igreja nas suas necessidades. Você quer dar R$ 2.000 de dízimo? Você dá. Você quer dar 10, 20, 30, 50, 100, 200? Você dá. É como dízimo. Não está assim 100% como está na Bíblia, mas a igreja está contente com isso ainda, né? Contando que devolva, né? O primeiro mandamento tem a relação com o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E também tem relação com o terceiro mandamento, que pede para que santifiquemos os dias santos. No caso, os domingos, né? É claro que nos mandamentos que Deus deu era o sábado, mas o sábado foi substituído pelo domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, né? O dia da ressurreição do Senhor. Inclusive, o nome domingo quer dizer dia do Senhor. O primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou. E o segundo mandamento da igreja, qual que é o segundo mandamento da igreja? O Corpus Christi, né? E depois, no mandamento confessar-se, a igreja pede que nós recorramos à misericórdia de Deus cada vez que pudermos ou cada vez que tivermos na nossa consciência alguma falta grave, né? Ou seja, alguma falta contra os mandamentos. Depois tem do sacramento da Eucaristia, né? Que nós, principalmente nos domingos, nós vamos nutrir do Cristo ressuscitado na Eucaristia. Porque na Eucaristia a gente não vai receber um Cristo morto, porque se estivéssemos recebendo um Cristo morto, não teria sentido. Nós recebemos na Eucaristia, apesar de ser o sacrifício redentor, incluente de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na Eucaristia, nós recebemos o Cristo não morto, mas ressuscitado. E nós precisamos fazer isso nos dias santos de guarda e nos domingos. É claro que se tem oportunidade de fazer todos os dias, por que não, né? É ótimo, né? Se a gente toma um remédio direitinho, regularmente, a gente vai estar saudável, né? Agora, se a gente não toma, porque a Eucaristia também é remédio, então vai ficar difícil, né? Todas as sextas-feiras do ano, nós não podemos comer carne. Nós precisamos abster da carne. Para sermos solidários, para lembrarmos a paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Nesses dias, sim, nós precisamos. Nós temos até a obrigação, né? E como é que nós vamos fazer o jejum, por exemplo, né? O jejum está na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas e também em todas as sextas-feiras. Ah, mas eu não consigo ficar sem comer. Tudo bem, a igreja pensou em você, porque ela é mãe. Então ela fala para você fazer somente uma refeição completa. As demais refeições que você tiver, você não faz completa. Por exemplo, vou fazer só o almoço completo, é claro, sem carne, né? Óbvio, né? Então, um café bem fraquinho, uma janta bem fraquinha e um almoço regularmente. Não muito, né? Mas só para você se satisfazer. Lanchinho, bebida, outras coisas. Não. Só essas três, né? E dessas três, só uma pode ser completa. As outras são todas incompletas. Só um cafezinho com a metade de um pão de manhã. A janta, só um pouquinho, metade do prato só. O almoço pode ser normal, né? Mas, de quebra, o resto é jejum mesmo, né? E carne, nem pensar, nesse dia não tem.